E no Dicas do Consultor de hoje estamos recebendo a presença do professor e consultor do mundo corporativo, o professor Eduardo Barros, que é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez no programa e, é claro, um feliz ano novo, aproveitando esse primeiro dia do ano que estamos nos falando no programa. Bom dia, Felipe Cavalcante, bom dia aos convidados, bom dia aos telespectadores. E qual o assunto, professor, que o senhor vai estar trazendo para a gente, para o nosso telespectador, para o nosso internauta hoje? O assunto que nós escolhemos é ainda um link, uma vinculação da semana passada, onde nós falamos que o poder da atitude pode, na verdade, transformar a vida das pessoas. E nós estaremos nesse ano 2016 com previsões nada animadoras do ponto de vista da economia, do ponto de vista dos empregos. Então, o que os economistas falam é que esse ano não vai ser um ano fácil, principalmente no que diz respeito à questão dos empregos. E aí você precisa cada vez mais se destacar para ser diferente no meio organizacional e, claro, garantir ou manter o seu emprego, uma vez que nós estamos numa fase de muita turbulência do ponto de vista da nossa economia. Observando e fazendo uma relação cronológica, o que a gente poderia dizer? Que as pessoas extraordinárias, elas se destacam no meio da multidão. Para ser extraordinário no início do século passado, no início do século XX, bastava saber ler e escrever. Já era extraordinário, porque a grande maioria dos brasileiros eram analfabetos. Na década de 40, por exemplo, quem tinha o ensino primário era extraordinário, porque a grande maioria não possuía. 15 anos depois, quem tinha o ensino fundamental até a 8ª série se considerava um extraordinário. Na década de 70, quem tinha o 2º grau, década de 60, quem tinha o 2º grau era extraordinário. Na década de 70, por exemplo, quem tinha, qualquer curso de nível superior era extraordinário, porque eram raras as pessoas que possuíam essa formação acadêmica. Então a gente observa que, cronologicamente, as pessoas precisam se destacar no meio da multidão, fazendo e sendo diferente para ser considerado extraordinário. Tem inclusive uma frase do Einstein que ele diz: insanidade é você querer obter resultados diferentes fazendo tudo sempre igual. Não tem como. Não tem como. Então, para ser extraordinário, para ser diferente, você precisa fazer diferente. E dando sequência aqui àquele pensamento que o senhor trouxe, dando sequência ao anterior, o programa anterior, Dicas do Consultor anterior, Sim. A gente vai conferir aqui nas telas essas orientações, os 7 segredos do profissional extraordinário. Extraordinário, ainda com base no livro citado na semana passada, O Poder da Atitude, tá aí a capa do livro, é inclusive uma leitura recomendada, Então, características de um profissional extraordinário, então ele coloca 3 A's, letra A. Então, ser ambicioso, por exemplo, no sentido positivo da palavra. No sentido positivo da palavra, porque geralmente a gente associa essa questão da ambição como algo pejorativo, pesado, Então, ser ambicioso é, na verdade, ter metas e saber aonde deseja chegar. Um pouco até andando de forma ética, carregando valores, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém, conservando os valores para que você, na verdade, se destaque no meio da multidão. Porque não adianta você se destacar e ser reconhecido como um mau caráter. Exatamente. Então, está fora de cogitação. Então, ser autoconfiante. Então, chega a um determinado ponto que você se preparou tanto, estudou tanto, que você ganha um empoderamento da sua profissão, que aonde você chega, você se destaca. Pela autoconfiança que você é portador. Então, a autoconfiança tem também essa característica de ser extraordinário. Agora, é claro, sem esquecer da humildade, Sim, exatamente. Ser autoconfiante sem utilizar de soberba. Exatamente. Então, assim, não confundam as coisas. Então, chegar no ambiente de trabalho, conversar com todo mundo, interagir com todo mundo, ter uma boa relação com todos, isso é de primordial importância. E, por fim, desses 3 critérios, ser audacioso. Então, as pessoas que vão mais longe são aquelas pessoas que carregam uma certa audácia em sua personalidade.
fazer sempre o mesmo, você vai continuar sendo aquele mediano como todo mundo é. E só lembrando que é preciso, dentro desses segredos, para buscar ser extraordinário, nesse sentido de ser destaque, é preciso seguir esses 3 pontos importantes destacados pelo autor do livro Poder da Atitude. O Poder da Atitude, exatamente. E na próxima tela, Sim, ele faz um resumo, né, das 7 atitudes ou os 7 segredos. Quando nós falamos de atitudes, nós estamos falando de mudança. Então nós precisamos ter uma mudança de comportamento se a gente deseja ir mais longe. olha Então, só, existem alguns segredos aí. alguns segredos. Então, o autoconhecimento e alinhamento da carreira. Então, você sabe, na verdade, qual é a sua missão de vida. Isso passa pelo critério do autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe qual o caminho ou quais os passos você deve trilhar para chegar aonde você almeja. O segundo segredo, Coerência nas ações. Então, assim, você precisa, na verdade, estar alinhado com aquilo que você tem como princípio e valor de vida dentro das ações que você vai tomar na sua profissão. terceiro segredo, Base de crenças e de atitudes. Tudo que nós fazemos está com base nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos, né? Então você precisa, na verdade, carregar as suas crenças com crenças positivas, porque nós somos bombardeados com muitas informações negativas de que você não pode, de que você não vai conseguir, de que não é possível, de que é muito difícil, e isso passa pela base de crença que você é portador. Aqueles que conseguiram atingir é porque acreditaram nos seus potenciais. quarto segredo, Adequação ao ambiente. Então, o ambiente organizacional, na verdade, você precisa, como um camaleão, se adequar àquele ambiente para dali extrair e tirar as melhores resoluções, conclusões, atingir os seus e objetivos. no mundo corporativo é muito bem visto as pessoas que conseguem fazer isso, né? Se adaptar ao ambiente, à situação do ambiente. Às Exatamente. vezes, cortes na empresa, dificuldades financeiras, não se tem tanta estrutura para se avançar, então É você tem verdade. que se adequar a esse Fazer meio. esse jogo de adequação, esse bom jogo de adequação por conta dessas transformações e mudanças. Claro, que são inevitáveis, né? Que são O inevitáveis. quinto segredo, Relacionamentos favoráveis. Então, na verdade, você estabelecer uma base, principalmente para aqueles que são líderes, uma base de um bom relacionamento dentro da organização com todos que fazem parte do time, da equipe. sexto segredo, Construção do seu nome como uma marca. Então, da mesma forma que as empresas criam essa marca forte no mercado, ao ponto das pessoas, ao pensarem no produto, pensam primeiro na marca do que necessariamente no produto, você também, Felipe Cavalcante, cria a sua marca. o marketing pessoal, Com o marketing pessoal, por exemplo, você deixa a sua marca registrada. o sétimo segredo, Rota em constante ajuste. Então, como o mercado ele é muito dinâmico, ele é muito veloz, você precisa, na verdade, estar fazendo constantemente esses ajustes para, na verdade, estar se adequando a essas mudanças que são tão rápidas e eu velozes. acredito que com certeza, professor Eduardo Barros, né, as pessoas aprenderam bastante hoje no programa Assunto do Dia, no Dicas do Consultor, a respeito desses 7 segredos, né, para se tornar um profissional extraordinário, um profissional de destaque, num mundo tão competitivo, no meio organizacional tão competitivo, ainda mais com essa crise. Sim, E para as pessoas que desejam obter mais informações, até mesmo dentro da empresa, né, receberem, por exemplo, a EBS Consultoria, na pessoa do professor Eduardo Barros, o que podem fazer? as pessoas podem entrar em contato através do nosso site, Sim. www.ebsconsultoria.com, ou então entrar em contato pelo telefone 99718-8818. Está passando ali no rodapé do E avisar que agora, nesse período de janeiro, nós estaremos também com curso de férias. Então, curso de oratória, cursos e treinamentos em empresas, Muito em bom. company. Então, as pessoas podem fazer contato com a EBS e nós teremos o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado, professor Eduardo Barros. Foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, né, no Dicas do Consultor. Esperamos vê-lo mais uma vez e receber mais informações, orientações na próxima quarta-feira, né, se Deus quiser, não é isso? É sempre um prazer, Felipe Cavalcante, estar com você no seu programa Assunto do Dia e trazendo essas informações valiosas do mundo organizacional e compartilhando com todos seus telespectadores. Muito obrigado.